Senhor Jesus? Amém. Quero saudar a igreja que está morando no céu, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou descender um pouquinho, André. Estou bastante alegre de estar aqui nessa noite. Eu pude sentir Deus nessa casa. Apresentamos os nossos louvores a Ele. Foi falado aqui sobre o nosso culto. Cada um de nós temos um culto a apresentar ao Senhor em particular, como também nós temos um culto a apresentar a Ele em coletivo, que somos o que nós estamos fazendo aqui, reunidos, dando glória. A Bíblia diz, no salmista, ele vai falar no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso me chama a atenção porque não tinha nem templo, não tinha nem parede. Sei que Davi ele tinha o lugarzinho dele no secreto do Senhor. Davi ele se alegrava, tudo que era relacionado a Deus, Davi ele se alegrava. E ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite. Eu tenho certeza, irmãos, que não tem shopping, não tem cinema, não tem balada, não tem festa, não tem nenhum lugar melhor nessa noite que nós poderíamos estar a não ser aqui, na casa do Senhor. Eu sei que o conforto da sua casa é muito bom, eu sei que o conforto da sua sala é muito bom, sendo que aqui é onde nós encontramos Jesus. Aleluia. Aqui juntos, reunidos, nós invocamos o nome dele. E a Bíblia diz, aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Glória a Deus. E se ele se faz presente, alguma coisa diferente tem que acontecer, alguma mudança na nossa vida tem que acontecer. Por isso que nós somos gratos. Eu tenho certeza que cada um de nós não entramos aqui, eu vou lá passar o meu restinho do meu domingo. Eu tenho certeza disso. Você veio aqui porque você sabe que aqui tem um Deus do impossível. Que aqui tem um Deus que abre porta onde não tem porta. É um Deus que cria e muda a sua vida. Eu estava durante a semana todinha me perguntando ao Senhor o que eu ia chegar aqui, o que eu iria falar. Fiquei perguntando ao Senhor, e hoje Deus ele colocou uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que Deus ele já falou aqui através dos louvores. Eu tenho certeza que as orações que foram ministradas aqui alcançou a tua vida, alcançou a tua casa. A oração que foi ministrada aqui nessa noite desbloqueou, destravou, abriu porta, fechou sepultura. Só que agora a parte melhor da festa a gente diz que é o bolo. A gente costuma, eu sou festeiro, irmão, eu costumo ser o último a sair da festa, eu costumo esperar o bolo. E nessa noite Deus ele colocou uma palavra no meu coração, que está no livro do escreveu São Lucas, no seu capítulo 15. Deus ele ministrava essa palavra no meu coração. Confesso para os irmãos que a semana não tem sido fácil, a vida aí fora não tem sido fácil, mas prove o Senhor de nós se levantarmos e virmos buscar a Ele em espírito e em verdade. Livro de Lucas, no seu capítulo 15 e no versículo 11. Lucas 15, 11. Quem puder te colocar sobre os teus pés, por gentileza. Ainda somos crentes raiz, ainda reverenciamos a palavra. Lucas capítulo 15, no versículo 11, diz:
E ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse a seu pai: pai, me dá a parte dos bens que eu tenho por direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E pouco dia depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com a vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve-se naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e se juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com casca que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: contra os servidores do meu pai tem pão suficiente e sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, e eu pequei perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me um como os seus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai viu e teve compaixão, e correndo e lançou ao pescoço e o beijou. Poder se sentar. Irmãos, estamos diante de uma parábola, de uma história muito conhecida. Desde pequenininho, desde quando eu tive um encontro com Jesus, eu já escutei diversas vezes, você também já escutou diversas vezes pessoas falar sobre o filho pródigo, pessoas ministrar, contar, narrar essa história. E essa história, só da gente ler essa história, a gente sente muito Deus aqui, cara. Vai sentir muito Deus nessa história, porque a história vai falar de uma família, o executo da família, né, pastor André? O executo da família, e a história vai falar de uma família, de um pai e 2 filhos. Jesus, ele vai contar essa parábola para algumas pessoas, e ele vai narrar o texto sobre um pai e 2 filhos, e um desses 2 filhos, um mais novo e um mais velho, vai pedir a herança ao pai, vai pedir a sua parte, que tinha direito à herança, e vai querer sair da presença do pai, vai querer ir embora. Só que antes da gente entender essa parábola, a gente precisa entender o capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, ele vai falar de 3 parábolas, que as 2 primeiras vai se resumir na última do filho pródigo, porque o capítulo 15 de Lucas vai falar sobre a ovelha perdida, também já ouvimos essa parábola, vai falar sobre a dracma perdida, e vai falar sobre o filho pródigo. Só que no capítulo 15, no versículo 1, a gente vai ver que algumas pessoas se aproximou de Jesus, algumas pessoas, os publicanos, os pecadores, se aproximou de Jesus para ouvir o que Jesus falava, e Jesus começa a ministrar para eles, e de repente passa-se outras pessoas, o escriba e os fariseus, eles passam e olham Jesus ministrando a palavra, se alegrando, festejando junto com os pecadores e os publicanos, e os fariseus e os escribas, eles vão se incomodar com isso, porque o homem,
pessoa. O homem, ele decide ali, muitas das vezes, quem merece ou quem não merece ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo ser alcançado por Deus. Então, o texto vai dizer no capítulo 15, que alguém vai questionar, alguém vai murmurar com Jesus, porque ele estava na casa dos publicanos e dos pecadores. E Jesus, ele vai parar o que ele estava fazendo, ele vai chamar essas pessoas que estão murmurando, ele vai contar 3 parábolas. Vocês estão olhando de um ângulo diferente, mas antes de eu responder a pergunta que vocês fizeram, antes de vocês me julgar, escute as 3 parábolas. Jesus, ele tinha uma resposta maravilhosa para todo tipo de pergunta. Jesus, ele sabia responder com a sabedoria. O homem sempre, quando tentava usar a lei para pegar Jesus em alguma coisa, Jesus usava de sabedoria. Então Jesus chega para ele e vai contar 3 parábolas. Ó, um certo homem, um certo pastor, tinha 100 ovelhas. Ele pega 99 e deixa no aprisco, ele vai atrás de uma que se perdeu. E aqueles homens ouvindo Jesus contando, o homem vai, pega a ovelha, traz no colo, traz de volta, e Jesus vai falar que ele fica mais alegre quando uma ovelha é resgatada do que 100 ovelhas que está no aprisco, que está guardada. E aqueles homens ouvindo sem até mesmo entender, eu já quero aplicar isso para a nossa vida, que independente da multidão, independente da quantidade de pessoas nesse planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, se um de nós se perder, Jesus deixa as 7,99 mil para ir atrás de você. Jesus nessa noite já visitou vários lugares, mas ele pousou aqui nessa casa, me procurando e te procurando. Ele sabia que hoje você estaria aqui. Ele sabia, não, hoje eles vão estar lá. Hoje eles vão estar lá e eu vou ministrar no coração deles. A preocupação do pastor com as suas ovelhas é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que ele deixa 99 para ir atrás de uma. As 99 estão seguras, mas o pastor, ele vai e traz de volta. Aquela ovelha que foi, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar para casa. A ovelha sabe, ela se perdeu, mas ela não sabe retornar. Então o pastor tem que ir resgatar a ovelha de volta. E depois que ele resgata, ele se alegra, ele festeja, ele faz festa. E ele vai continuar falando mais uma parábola, que é da dracma perdida, de uma mulher que tinha 10 dracmas, e agora ela perde uma da sua dracma dentro de casa. E a história diz que ela acende a candeia, varre a casa, procura até achar. A dracma que ela perde dentro de casa. A ovelha está perdida, mas está do lado de fora. E a dracma está do lado de dentro. Eu sei que está dando nó ainda, não está dando para fechar a ideia, mas vocês vão entender. A ovelha se perdeu do lado de fora e a dracma se perdeu do lado de dentro. Só que a dracma é dracma, não sabe que está perdida. Tem gente que muitas das vezes está perdido, até vem para o culto,
há 10 dentro da casa, mas não sabe que está perdido. E como que eu me acho, Silvio? Primeira coisa é a luz, é acender a candeia. Primeira coisa para a gente se achar, aonde nós se perdemos, é acender a candeia. O que é acender a candeia? É você buscar Cristo, é você buscar luz para dentro da tua casa, é a escuridão, é você pegar a luz e trazer. Eu creio que alguém aqui já perdeu algo dentro da sua casa ou dentro do seu carro e precisou de uma lanterna ou até mesmo acender a luz para achar, porque a escuridão você não conseguia achar. Só que além da escuridão, além da luz, a Bíblia diz que ela teve que limpar, ela teve que varrer, teve que tirar algumas coisas. Essa interpretação que eu estou falando aqui, irmãos, é da minha esposa, tá? Porque foi ela que me ministrou essa palavra e eu pesquei isso sobre a dracma perdida. Eu busquei a Cristo, é o suficiente? Não, eu preciso limpar. Para mim me achar, eu preciso tirar aquela sujeira, porque a sujeira está atrapalhando a luz iluminar a sua vida, iluminar o caminho. E não tem mais nada para nos limpar do que a palavra do Senhor. A única coisa que nos limpa é a palavra de Deus. Nós buscamos a Cristo, acendemos a candeia, limpamos a chama da água perdida. E agora, Senhor, o que essa mulher fez depois que achou? Festejou mais uma vez. Lembra do pastor que achou a ovelha? Trouxe de volta, festejou. A mulher perdeu a dracma, chamou Jesus para dentro de casa, limpou a casa, achou a dracma. E agora ela vai festejar. Então a ovelha se perdeu, sabia que estava perdida, mas estava lá de fora. A dracma se perdeu dentro de casa, mas não sabia que estava perdida e foi achada dentro de casa. Agora Jesus vai fechar a interpretação da história com uma parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo que mexe muito com o nosso coração, porque tem 2 irmãos na casa. Um dos irmãos pede a parte da herança. Me dá a minha herança, porque eu quero ir embora, pai. Eu tenho direito. E isso para o judeu, pastor André, é uma ofensa muito grande, porque o pai nem morreu ainda, ele já quer a herança dele para ir embora. Isso vai ofender, isso vai desonrar o pai, isso vai entristecer o pai, e ele vai pedir a sua herança. E a Bíblia diz que o pai pega, reparte a herança entre 2 filhos. Os 2 filhos recebem a herança, só que um vai embora e o outro fica dentro de casa. Aquele filho que pega a herança, que pega a sua parte, vai embora. E alguma administração a gente vai ver alguém questionando sobre o filho que ficou, que lá no final ele vai se chatear quando o filho volta. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu quero ser honrado para esse filho que ficou dentro da casa. Porque, pastor André, o filho que ficou dentro de casa, que também recebeu a sua herança, ele não foi embora. Ele olhou e falou assim: não, o mais importante que a herança é ficar na casa do pai. O mais importante do que as coisas que o mundo tem para me oferecer, eu vou ficar na casa do pai. Então lá do lado de fora tem muitas coisas. Sim, a gente ouve muito falar que o mundo não tem nada para nos oferecer. Isso vai ser uma grande mentira, porque ele tem muito, sim. Ele tem muito para nos oferecer. Só, pastor Leandro, abra para mim em Provérbios capítulo 14, versículo 12, por gentileza. Provérbios 14, 12. Só que o filho pródigo, ele vai tomar uma decisão, ele vai tomar a escolha errada de sair da casa do pai.
Só que quando nós saímos da casa do Pai, nós perdemos a proteção do Pai, nós saímos debaixo da autoridade do Pai. O filho pródigo olha para o mundo e vê algo interessante, quer viver as suas aventuras, só que ele não conhece Provérbios capítulo 14, versículo 12. Pode ler, pastor André. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que para mim e para você nós olhamos e parece ser reto. A escolha de nossas vidas que nós olhamos e parece ser correta. Só que na verdade, por trás de todas as escolhas nossas, sem a direção de Deus, sem a proteção do Pai, é caminho desonroso, é caminho da perdição. Então o filho está vivendo o melhor da terra, está na casa do Pai, está comendo bem, está se vestindo bem, tem a proteção do Pai. Porque quando nós estamos na casa dos nossos pais, nossa mãe, nós temos sempre a proteção. Ainda que nós fraquejamos, ainda que nós vacilamos, nós temos sempre um Pai cuidando de nós. Mas quando nós decidimos sair da casa do Pai, nós perdemos a proteção, nós desonramos o Pai. E Jesus contando para os fariseus essa parábola, Jesus fala, ele pegou tudo que tinha, foi embora, gastou tudo que tinha, curtiu bastante, teve as suas experiências, só que o dia mau chegou para ele. O dia mau chegou. Eu gosto sempre na minha ministração de falar no dia mau, porque quando nós estamos bem, com as portas abertas, com saúde, com emprego, nossos filhos com saúde, nosso casamento bem, a gente acabamos esquecendo um pouco de Jesus. Por isso que às vezes Deus permite a gente passar por certas provas, para a gente estar sempre lembrando dele. Que é isso, Silvio? No livro de Juízes, no seu capítulo 6, vai contar a história de Gideão. Mas dessa história vai dizer que Deus entregou o povo na mão dos medianitas para sofrer. Mas que é isso, Silvio? Por que Deus fez isso? Porque o povo tinha esquecido de Deus. Aí quando o povo começa a sofrer, o povo lembra de Deus. Se a gente for olhar todo o período do povo hebreu de Israel, a gente vai ver que quando o povo se lembrava de Deus, Deus ia, socorria o povo. Quando o povo estava bem, o povo desviava do caminho do Senhor. E quando desviava, o povo era perseguido, o povo era humilhado, o povo era maltratado. Então Deus às vezes permite que a porta se feche, Deus às vezes permite que nós passamos pelo vale, para que nós lembrasse, para que nós lembre que a proteção do Pai, a casa do Pai é melhor, que o lugar que nós estamos, que está sob a proteção do Pai, é melhor. O filho pródigo gasta tudo, de repente vem uma fome muito grande daquela terra, e ele vai passar um período muito difícil. Vai aparecer alguém na história que vai servir o emprego para ele, ele vai cuidar dos porcos. Um filho que comia, que vestia, agora está dentro do chiqueiro, cuidando dos porcos, desejando comer a comida que os porcos comiam. Por um certo período. Só que de repente, no capítulo 17, ele vai cair em si. No capítulo 17, ele caindo em si,
ele vai lembrar que os trabalhadores do seu pai comia e vestia muito bem. Primeira coisa, que quando nós estamos longe do Pai, que vai fazer a diferença, é a gente cair em si. Às vezes nós ajudamos, nós buscamos, nós damos uma palavra, nós corremos atrás, mas se a pessoa não decidir a mudar de vida, a voltar para a casa do Pai, a situação dela fica difícil. Está aqui um exemplo do meu cunhado. Meu cunhado sofreu há muito tempo. Perdemos a contagem de vezes, quantas vezes ele já foi para o centro de recuperação. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Está ali a minha sogra, que nunca desistiu dele, sempre orando, buscando. Só que um certo dia ele caiu em si. Ele estava lá fora. E ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do Pai. E hoje está aí um varão abençoado para a glória de Deus. Aleluia. E ele resolve a voltar para a casa do Pai. Levanta-me-ei eu. Ele se levanta e vai para a casa do Pai, querendo ser pelo menos um dos seus trabalhadores. Ele se levanta. Irmãos, na ovelha o pastor foi atrás. Por quê? Ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia voltar para casa. A dracma perdida se perdeu dentro de casa, não sabe que está perdida. A luz teve que se acender, a sujeira teve que sair, e ela encontrar-se de novo com sua dona. O filho pródigo saiu de dentro de casa e foi embora. Gastou tudo aquilo que o pai depositou, foi ingrato, foi precipitado, tomou decisões erradas, pagou as consequências, sofreu as consequências. Só que o pai não foi atrás dele. E eu fiquei me perguntando com Deus: Deus, por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Por que o pai não foi atrás do filho que se perdeu? A ovelha não sabia o caminho para voltar. O pastor foi e trouxe ela de volta. A dracma não tinha condição de se achar sozinha. Só que o filho, ele foi sabendo o caminho de volta. O filho, ele sabia exatamente aonde o pai estava. O filho sabia o caminho que percorria para chegar na casa do pai. O filho sabia como era tratado na casa do pai. Nós podemos sair hoje, mas nós sempre vamos lembrar que na casa do pai tem alimento farto. Nós vamos sempre lembrar que na casa do pai tem cura, que na casa do pai tem proteção, que na casa do pai tem libertação. Nós vamos sempre lembrar que na casa do pai tem o melhor para nossas vidas. E o pai não foi buscar o filho porque sabia que o filho sabia o caminho de volta. Me chama muita atenção, porque quando ele se levanta e vai para a casa do pai, ainda de longe o pai o avista. Se o pai está avistando ele de longe, é porque o pai já esperava. O pai esperava que o filho voltava. Deus nessa noite está olhando para a minha vida e para a tua vida, para a vida daquele que está perdido lá fora e está esperando você voltar. Ainda que você ache que você vai voltar como um empregado, Deus está de braços abertos para te receber como filho, para calçar sandália nova nos teus pés, colocar tuas vestes, colocar um anel no teu dedo, te devolver tudo aquilo que você perdeu. Deus, Ele vai devolver tudo
você perdeu. A partir do momento que eu e você voltamos para a casa do Pai, que é um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Silvio, mas ele escolheu, ele pegou, gastou tudo. Sim. Quantos de eu e você, quantos de nós não já fizemos escolhas erradas? Quantos de nós achamos que ia dar certo e deu errado? Nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a cair. Só que quando eu era jovem, tinha mais ou menos 17 anos, eu caí, quis largar tudo, eu quis ir embora para o mundo. Eu envergonhei a minha liderança, não tinha maturidade, e eu cheguei para o meu líder e falei: eu quero ir embora, eu não quero mais ficar na igreja, eu errei e eu pequei. A frase que ele me falou gira há vários anos na minha vida. Ele falou assim: Silvio, você não vai embora. Eu falei: por quê? Porque o fim não é você cair, o fim é você não se levantar. O fim não é você cair, o fim é você não se levantar, é você ficar prostrado. Porque se ele se acomoda lá no chiqueiro dos porcos, não, aqui para mim tá bom, vou botar a plaquinha, lá doce lá, vou lavar o chiqueiro, vou deixar os porcos bonitinhos. Só que a sujeira iria voltar novamente, ia voltar a feder novamente. Só que ele cai em si, e ele se levanta em contratempo, e ele volta para a casa do Pai. E nessa noite, você que está de alcance a minha voz, você que vai ouvir essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, independente daquilo que a gente fez, independente das escolhas erradas que nós tomamos, hoje é dia de nós voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de nós cairmos em si. Não precisa um profeta vir aqui, botar a mão na tua cabeça e falar: eu estou contigo. Não, você vai cair em si. Sabe por quê? O pastor André te conhece só de olhar por fora, mas Deus te conhece por dentro. Só você sabe verdadeiramente o que você tem passado, só você sabe o que você tem vivido, e só você sabe da onde você precisa se levantar. Eu sei da onde eu preciso me levantar, a minha casa sabe da onde eu preciso se levantar. Só que hoje, diante dessa palavra, a gente entende que o Pai continua na casa e no mesmo lugar, porque o filho não volta, ele não encontra o Pai de braços abertos, ele não encontra perdão, ele não encontra misericórdia. Talvez se fosse num olhar humano, você mereceu, você está errado, não tem mais jeito. Só que o mais importante para o Pai não era o que ele tinha feito, mas sim ter voltado para estar na casa do Pai. Por isso que o Pai olha e fala assim: chama o seu servo, olha só, mata lá, mata um novilho lá, faz uma festa, nós vamos festejar, porque hoje meu filho voltou para casa, hoje vai ter festa. E quando o pecador se arrepende, porque ele se arrependeu, ele caiu em si, ele se levantou e foi a festa no céu. Só que aí, o irmão mais velho, que tinha muita minha admiração por ter ficado na casa do Pai, por ter respeitado o Pai, agora vai se colocar no lugar dos fariseus e do escriba. Jesus não vai nem terminar a parábola, porque se você ler o texto, a parábola do filho pródigo, ela termina com Jesus, com o pai conversando com o filho. Você não sabe se o filho entrou, se o filho não entrou, mas termina ali.
Só que Jesus terminou a parábola ali porque ele queria dar a resposta para os escribas. Lembra no começo que os escribas e fariseus estavam murmurando que Jesus estava comendo, estava pregando para os publicanos, para os pecadores? Jesus está convidando eles para entrar. Olha, tudo que eu tenho já é de vocês, tudo que eu tenho é seu. Ele estava perdido, ele retornou, por isso que nós temos que comemorar. E o nosso dever, irmãos, não é atrapalhar o Salvador. Eu estava falando agora à tarde ali com a minha esposa e a minha sogra sobre isso. O meu dever, eu não preciso saber nadar. Só que quando eu estiver me afogando, eu não posso atrapalhar o salva-vida. Eu tenho que deixar ele me salvar. Eu tenho que deixar o Salvador e vir me salvar. Jesus, ele não vai entrar, ele não vai te obrigar a ser salvo, não. Ele vai te dar escolha, ele vai colocar 2 caminhos para você. Ele vai colocar a porta larga e a porta estreita, está aí. Nós que escolhemos para onde nós vamos. E nós temos direito nessa vida de comprar só uma passagem. Uma passagem de ida e sem volta. Nós temos 2 bilhetes para comprar passagem: o céu e o inferno. Quem vai decidir o destino da tua viagem não é o pastor, não é o pregador, não é a igreja. A única pessoa que pode definir o destino da tua viagem é você mesmo. E a vida, ela é curta demais. Não tem um ditado que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Então nós sabemos que nós vamos morrer, não sabemos? E a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela me diz que existe um céu e existe um inferno. E enquanto nós estamos aqui usufruindo dos benefícios dessa terra, que são passageiros, nosso carro vai passar, nossa casa, nossa roupa, tudo vai passar. Só que a nossa alma, ela é eterna. E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos, porque um dia isso vai passar. Um dia Cristo vai vir buscar a tua igreja. Eu costumo falar que tem 2 tipos de arrebatamento na igreja: aquele arrebatamento que é o coletivo, pastor André, e o arrebatamento que é o individual. O individual é eu estar aqui agora, eu cair, morrer, acabou. O meu arrebatamento aconteceu. O coletivo, o Cristo vai vir buscar a tua igreja. Só que eu não vou pagar para ver, para deixar no último minuto, para ver se dá tempo de eu me arrepender, não. Eu vou me arrepender hoje, eu vou me levantar. Eu vou olhar e vou lembrar que na casa do meu pai tem alimento bom. Na casa do meu pai tem moradia, tem conforto, tem proteção, tem autoridade. E eu quero fechar minha mensagem nessa noite dizendo para você que está longe, dizendo para você que tem um filho perdido, que tem uma filha, que tem um esposo, que tem uma esposa, que tem vizinho, que tem amigo que está lá de fora, que de repente você vai se colocar no lugar de pastor e vai buscar aquela ovelha que está perdida. Nós temos 3 parábolas para a gente se encaixar. A do pastor que busca ovelha, eu não sei se você está encaixando nessa. Eu não sei se você está no lugar daquela mulher que a lágrima se perdeu e você tem que limpar a casa, você tem que acender a candeia para achar ela de volta. Ou se você está no lugar do pai do filho pródigo, que está aguardando o filho retornar de volta para dentro de casa. Então nessa noite, não saia daqui achando que é o fim. Saia daqui achando que
O mesmo pai que deu oportunidade para o filho retornar para casa, ele está aqui nessa noite nos dando mais uma oportunidade para eu e para minha família, e para a sua família retornar para a casa do Pai, para que nós possamos saber que na casa do Pai é o melhor lugar para estar. Aí Jesus fecha a sua mensagem para aqueles escribas, e eles têm que entender que Jesus, sendo juiz, não se coloca no lugar de juiz, porque quando alguém pega a mulher para ser julgada por Jesus, dizendo que a lei diz para apedrejar aquela mulher, Jesus vai olhar e não vai julgar aquela mulher. Jesus vai usar a frase: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Vai fazer que todos entendam que todos nós somos sujos e precisamos nos limpar. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos se levantar todo dia, diariamente, e falar: Pai, o que o filho pródigo falou? Eu pequei contra o céu. Olha o conhecimento, ele já tinha conhecimento que o que ele tinha feito, ele tinha pecado contra Deus. Eu pequei contra o céu e pequei contra a terra. Me perdoa. Faz de mim um dos seus trabalhadores, um dos seus escravos. Só que o Pai, ele vai continuar sendo Pai. Deus não é o seu patrão. Deus, ele é Pai, e ele está de braços abertos nessa noite para abençoar a minha vida, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Que nessa noite você possa ficar com essa mensagem no teu coração e saber que ainda tem lugar na casa do Pai. O lugar do filho nunca é preenchido. O lugar do filho na casa de um pai, ele nunca é preenchido. Qualquer filho pode ir embora, mas o lugar dele na casa do Pai vai sempre estar reservado. O seu lugar e o meu lugar está reservado na casa do Pai. Ainda que nós pecamos, ainda que nós tomamos decisões erradas, mas o nosso lugar está reservado aqui dentro. O lugar do teu filho está reservado aqui dentro. O lugar da tua esposa, do teu esposo está reservado aqui dentro. O lugar da tua família está reservado aqui dentro, que é na casa do Pai. Então sai daqui nessa noite, levando essa palavra com você, sendo ela como pastor, sendo ela como a dona da dracma, sendo ela como filho pródigo. Aonde vocês for, sempre usa essa palavra, que o lugar na casa do Pai ainda está reservado. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a bondade, pastor André. Até aqui Deus me deu. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Feliz de ver cada um dos irmãos aqui. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele falou contigo através dessa palavra, em nome de Jesus.